Você já falou lo hombre ao invés de el hombre? Então esse vídeo é para você. Pessoal, no vídeo de hoje trago para vocês um resumo dos artigos definidos e indefinidos em espanhol. Muitas vezes acreditamos que devido à semelhança entre o espanhol e o português, tanta é a semelhança, eu sempre brinco com meus alunos, que a semelhança é tanto que é muito fácil confundir. Então, muitas vezes as pessoas acreditam, então, o espanhol é muito semelhante ao português. Não é necessário estudar. Não é necessário estudar espanhol, ou vice-versa, Também acontece para quem é nativo de espanhol achar que o português é muito fácil, mas na verdade não é assim. Que seja semelhante não quer dizer que seja igual um ao outro, tá? Então, isso acontece muito. Isso ocorre em geral porque ao subestimar uma língua, acabamos nos complicando muito, acabamos fazendo e dizendo coisas que não se devem. Por exemplo, falsos cognatos, meus famosos falsos amigos entre espanhol e português. Tem muitos, milhões, E muitas vezes isso dificulta, a comunicação e a compreensão, tá? Eu tenho, por exemplo, muitos alunos, que me procuram por conta do trabalho, Preciso se comunicar bem, porque muitas vezes acaba causando mais confusão tentando se expressar no portunhol e dando mal entendidos, Dando ideias, expressando ideias que não eram ideias que a princípio a pessoa queria comunicar, Então acontece muito, tá? É muito desafio, obviamente é um desafio, e as pessoas enfrentam, muito desafio quando realmente precisam do idioma, quando precisam dela, quando precisam ter uma comunicação muito efetiva. Portanto, devido à grande semelhança entre essas duas línguas, a situação se torna muito mais complexa, tá? Uma vez que as palavras são semelhantes, ou seja, não quer dizer que sejam iguais, mas o significado delas pode ser muito diferente, tá? Isso acontece muito com falsos cognatos, Eu tenho muitos exemplos que posso dar para você, inclusive vou contar uma história, tá? Tinha um aluno, que ele me contou que, não sei se era exatamente o chefe dele e tudo mais, que foi e chamou o chefe de presunto. Vou contar por quê. Então, ele tinha um pouco de dificuldade com o espanhol, E aconteceu que foi para a Espanha, se encontrou com a comitiva da empresa e tudo mais. Aí era o momento de cumprimentar o chefe. E o nome do chefe era Ramon, em espanhol, Ramon. O que acontece? O som do R no português é o som do J do espanhol, mais ou menos, aproximadamente, Então ele foi e chamou o chefe dele em frente de todo mundo de Ramon. E Ramon, aquele som do J, tá? Aquele R do português, seria J em espanhol, ou seja, em espanhol seria Ramon, com J, Ramon, e não como no português. E o que acontece? Ramon em espanhol quer dizer presunto. Então acabou chamando o chefe de presunto. E aí no chefe dele era gordinho, Isso acontece, olha só, num momento muito importante, muitas vezes pode acontecer passar perrengue, passar situações constrangedoras, certo? Então é muito importante que a gente entenda isso, dominar bem os conceitos básicos, tá? Da língua, antes de se aprofundar muito, nos estudos e atingir a tão sonhada fluência. Ótimo, eu concordo plenamente, mas precisa ter, digamos, os primeiros alicerces bem fixos, E fixar bem os primeiros conteúdos, os primeiros conhecimentos, os primeiros passos de um idioma, O alfabeto, os artigos, os pronomes, interrogativo e tudo mais. Sempre eu falo isso para meus alunos, E dá certo, E aí os alunos não tem que ficar repetindo coisas básicas depois de estudar o espanhol, Já continua para coisas um pouco mais complexas e que possam ajudar a atingir a fluência. Então hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os artigos definidos e indefinidos. Então, em espanhol, os artigos definidos concordam em gênero e número com o substantivo, que modificam. Por exemplo, el, que em português seria o, é usado como substantivo masculino, e la, a, em português, é usado como substantivo feminino. E no plural seria os artigos definidos em espanhol. Também tem diferentes formas para o plural, certo? Como no português acontece. El, o, sim?
se torna los, no plural. E a, no feminino, se torna las, no plural. É muito importante distinguir isso aí. El, singular, los, plural. La, singular e las, plural. Exemplo, el é usado com substantivo masculino e singular. Por exemplo, el coche, o carro. No lo carro, lo coche, lo carro, no. El coche. E la é usado com substantivos femininos. La, singular, por exemplo, la casa. E plural é usado com substantivo masculino. Plural, por exemplo, los libros. Los libros. E las é usado com substantivos femininos. Plural também. Por exemplo, las flores. Las flores. É muito importante. De novo, el coche, la casa, artigo masculino singular, artigo feminino singular. Agora, los libros e las flores, artigo masculino plural e artigo feminino plural. Agora, os artigos, o artigo neutro, lo, não é nem masculino nem feminino. O que acontece? Muitas vezes os brasileiros, ao estar acostumados com o português, com o artigo o, por exemplo, o carro, o livro e assim sucessivamente, acredita que no espanhol o artigo masculino vai ser lo, mas isso está errado. O artigo correto masculino no espanhol é el. Ou seja, quando que vou usar lo então? Não posso dizer lo auto, não, é el auto. Tá bem famoso, essa palavra, essa frase aí, lo auto, lo coche. Vou usar o artigo lo somente por enquanto, tá? Vou simplificar muito, certo? Com adjetivos, ¿sí? Por ejemplo, lo bueno, lo bello, lo lindo, lo feo e exemplos assim. Então, isso simplifica muito mais. Lo com adjetivos. Lo bueno, lo bello. Agora, no português em geral vai ficar em masculino, mas somente com adjetivos. Nunca usa como artigo masculino. Tá? Se eu tenho uma palavra em português que tem artigo masculino, ou seja, em espanhol vai ser el e não lo. Certo? Essa é a pequena e grande diferença. Depois tem outras formas, mas isso aí vai ter que ser para outro vídeo onde posso explicar mais detalhadamente, Então, outra coisa muito importante são os artigos indefinidos. Vou explicar um pouquinho para vocês o artigo indefinido. Então a gente tem o artigo indefinido unos, una, unos, unas, que em português é um pouco diferente, una, uma, unos, uns, unas, umas. Seria em português. Hasta é um pouco mais fácil, até um pouquinho mais fácil de entender. Tá? Por exemplo, eu posso dizer unos amigos, uns amigos, unas flores, umas flores. Ou seja, é quase semelhante ao português, só se muda um pouquinho a fonética e a escrita. Mas isso aí é um pouquinho mais fácil que os artigos em geral, tá bom? Então é tudo por hoje. Vai ser somente isso aí. Espero ter ajudado muito. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, já curte aí, dá um like, tá? Dá aquela força pra gente aqui. Compartilhe esse conteúdo e deixa algum comentário se você ficou com dúvida, se tem uma dúvida que eu vou te ajudar e vou responder aqui, tá bom? Nos vemos hasta o próximo dia.